Você já sentiu tão preocupado com os problemas do dia a dia que acabou esquecendo o que Deus fez por você? Fala comigo, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, os discípulos cometem exatamente esse erro. Eles estão no barco com o próprio Jesus, mas entram em pânico por terem esquecido o pão. Os discípulos haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus os advertia dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a comentar entre si que era porque eles tinham esquecido os pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que comentais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais? Quando reparti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Já aconteceu de você estar tão estressado com uma conta para pagar ou com um problema para resolver que você nem conseguiu orar ou perceber que Deus está agindo na sua vida? Os discípulos passaram por isso. Eles tinham Jesus no barco, mas só conseguiam pensar no pão que haviam esquecido. Eles tinham um único pão no barco. Jesus aproveita para dar um aviso sério, mas eles entendem tudo errado e acham que é uma bronca por causa da comida. Jesus diz a eles: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento, como todos sabem, faz a massa crescer, se espalha. O fermento ruim é a hipocrisia, a descrença, a visão puramente humana e política que contamina o nosso coração e também nos impede de ver o agir de Deus na nossa vida. Jesus pergunta novamente: vocês não se lembram? E ele cita a multiplicação dos pães. O medo, meu irmão e minha irmã, ele nasce quando a gente perde a memória dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Se ele cuidou de você ontem, por que ele não cuidaria hoje? Aquele único pão que eles tinham no barco era o suficiente, porque aquele pão simbolizava o próprio Cristo. Se você quer renovar sua confiança hoje, escreve aqui nos comentários: eu confio. E para encerrar, guarde isso no seu coração. Os discípulos entraram em pânico porque olharam para o que faltava, o pão material, e não para quem estava lá junto com eles, que era o próprio Jesus. Quantas vezes na nossa vida a gente faz igual? Ficamos tão obcecados com o problema que surge, com a conta que vai vencer, ou com aquela incerteza do futuro que virá, que esquecemos do Deus que nos sustentou a vida inteira até chegar aqui. A ansiedade, ela tem esse poder terrível de apagar a nossa memória dos milagres de Deus. Jesus, ele vem nos alertar hoje: cuidado com o fermento do pessimismo, com o fermento da descrença. Ele cresce em silêncio e contamina toda a nossa visão. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Lembre-se, se Jesus está no barco da sua vida, você nunca estará de mãos vazias, mesmo que pareça que só restou um pão. Se esse pão for o próprio Jesus, você tem tudo o que precisa. Vamos rezar juntos agora? Repita comigo essa oração, então reze no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, eu venho hoje te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que, como os discípulos, eu tive medo de que me faltasse o necessário, mesmo sabendo que o Senhor estava no barco comigo. Cura, Senhor, a minha cegueira espiritual, a minha dureza de coração. Afasta de mim o fermento da incredulidade, da ansiedade, do desânimo. Tudo isso que o mundo tenta colocar em mim. Espírito Santo, ajuda-me a ter a memória de tudo que já fizestes por mim, para que, diante dos problemas de hoje, eu não me desespere, mas que eu saiba confiar em Ti. Eu declaro que o Senhor é o meu pão da vida, o meu sustento e a minha providência. Fique sempre comigo, Senhor Jesus, permaneça sempre no meu barco. Amém.
Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.